Hoje não é por acaso que você está aqui. Nada na vida acontece sem um propósito maior. E o fato de você ter parado neste momento, justamente diante dessas palavras, é um sinal de que algo muito mais profundo está em movimento. Existe uma força invisível que nos guia, que nos leva a encontrar exatamente aquilo que precisamos ouvir. E hoje, essa força está trazendo até você a presença de São Francisco de Assis, o protetor fiel de todos os animais, aquele que dedicou sua vida a cuidar das criaturas mais indefesas e que agora se aproxima, silenciosamente, mas de forma intensa, para agir em favor do seu companheiro de quatro patas. Este não é um simples instante de leitura ou de escuta. É um chamado, um convite para abrir o coração, acreditar e permitir que a fé construa uma ponte entre a dor que existe e a cura que já está a caminho. Animais têm uma forma única de amar. Eles não julgam, não cobram, não guardam rancor e não esperam nada em troca, além da sua presença, do seu carinho, do simples gesto de estar junto. Esse amor é puro, desinteressado, tão próximo do divino que muitas vezes sentimos que eles são anjos disfarçados de companheiros. Mas junto com esse amor vem um instinto silencioso, o instinto de esconder a dor. É algo que faz parte da natureza, uma herança dos tempos em que precisavam aparentar força para sobreviver. Por isso, talvez neste exato momento, enquanto você acredita que está tudo bem, o seu animal esteja sofrendo em silêncio. Pode ser uma dor física, como um desconforto interno que ele não consegue demonstrar, ou pode ser algo muito mais profundo, uma dor oculta na alma, nascida do medo, da insegurança, ou até mesmo de algo que a ciência não é capaz de explicar, mas que o coração sente. E é nesse ponto que você precisa estar atento. Enquanto ouve cada palavra, lembre-se de algo que pode mudar tudo. Cada segundo que passa sem agir pode ser a diferença entre a dor se prolongar ou a cura começar. A vida é feita de instantes, e o instante que você vive agora é sagrado, porque é nele que você pode escolher não ignorar, não adiar, não se calar diante da possibilidade de que o ser que tanto ama esteja precisando da sua ajuda. O tempo é precioso, e quando se trata de amor verdadeiro, esperar nunca deve ser uma opção. São Francisco de Assis, aquele que enxergava além do corpo e via a essência de cada criatura, está pronto para interceder. Mas a presença dele só se manifesta quando existe uma abertura, quando permitimos que sua luz alcance não apenas o coração humano, mas também a vida do nosso animal. Ele está próximo, esperando apenas o seu sim, esperando que você abra o coração e diga: entre, São Francisco, veja a dor que eu não consigo ver, sinta o que eu não consigo sentir e cure o que eu não consigo tocar. Esse é o primeiro passo de um encontro que não se trata apenas de uma oração. Trata-se de um momento profundo de conexão. Um encontro entre a fé que você carrega, o amor que você sente pelo seu animal e o poder de um santo que dedicou cada batida de seu coração ao cuidado dos mais frágeis. Imagine neste momento que cada frase que entra em seu ouvido é como uma pedra colocada em volta do seu animal, construindo uma barreira invisível, mas inquebrável. Uma barreira contra toda dor, contra todo o mal, contra qualquer sombra que tente roubar a alegria que ele merece. É como se você estivesse erguendo um muro de luz, tijolo por tijolo, palavra por palavra, cercando-o de paz e proteção. E essa é apenas a primeira porta que você está abrindo. Existem outras, cada uma mais profunda, cada uma capaz de fortalecer ainda mais essa conexão entre você, seu animal e São Francisco de Assis. E é aqui que eu quero que você tome uma decisão. Fique comigo até o fim, porque cada segundo será essencial.
Você não está diante de simples palavras, mas de um caminho que vai levar você a um nível de consciência maior. Um lugar onde a dor é reconhecida, entregue e transformada em cura. Você vai sentir a presença de São Francisco se aproximando mais e mais a cada etapa, até que, ao final, o que restará será apenas a certeza de que nada é impossível quando a fé e o amor se encontram. Este é o chamado, e agora que você ouviu, cabe a você responder. Você conhece o seu animal como ninguém. Mais do que qualquer veterinário, mais do que qualquer pessoa da sua família, é você quem partilha cada momento com ele. Você sabe o jeito que ele caminha quando está feliz, reconhece o som da respiração quando está tranquilo e até aquele olhar específico que ele lança quando quer chamar a sua atenção. Essa sintonia é única, quase como uma linguagem secreta, uma conexão invisível que só quem ama de verdade consegue perceber. É por isso que, mesmo quando ele tenta esconder, mesmo quando a dor se disfarça em silêncio, você sente. E esse sentir não é acaso, é dom. É um presente que foi colocado dentro de você justamente para que pudesse cuidar dele quando ele mais precisa. Talvez você já tenha percebido pequenos detalhes que não davam tanta importância. Ele comeu menos nos últimos dias, dormiu mais do que o habitual, evitou brincar como antes ou simplesmente não parece o mesmo. Esses sinais, por menores que sejam, são como sussurros que ele envia para você. É a forma dele pedir ajuda sem palavras, confiando que você vai ouvir com o coração. Porque os animais, por instinto, aprenderam a disfarçar o sofrimento. Na natureza, parecer frágil era perigoso, era sinônimo de vulnerabilidade. Por isso, carregam até hoje esse hábito de esconder a dor. Mas o amor que une vocês dois é capaz de atravessar essa barreira. Você sabe, lá no fundo, que algo não está como deveria estar. É nesse momento que entra o reconhecimento. Reconhecer a dor, visível ou oculta, é a primeira prova de amor verdadeiro. Porque quem ama não se engana com aparências. Quem ama não se satisfaz apenas com o que os olhos mostram. Quem ama enxerga além, sente além, entende além. São Francisco de Assis sabia disso. Ele não se limitava ao que podia ser visto. Para ele, cada criatura carregava uma história, um peso, uma necessidade. Não importava se era um pássaro ferido, um cão abandonado ou um ser humano desesperado. Ele sabia ver as feridas invisíveis, aquelas que muitas vezes doem mais do que qualquer machucado físico. Hoje, quando você invoca São Francisco, você não está apenas pedindo ajuda para um desconforto físico que talvez seu animal esteja vivendo. Você está chamando alguém que entende o peso de ver quem amamos sofrer. Ele compreende a angústia de quem gostaria de tirar a dor do outro com as próprias mãos e não consegue. Ele não ignora nenhuma lágrima, nenhum suspiro, nenhum gesto de preocupação. Ao contrário, ele se aproxima com a calma de quem sabe que o amor é sempre mais forte do que a dor. Ele olha nos olhos da criatura que sofre e vê ali um reflexo do próprio Cristo, porque para ele, cada ser vivo era um presente divino. E é por isso que este momento é tão importante. Reconhecer a dor do seu animal não significa assumir fraqueza, significa assumir amor. É dizer, eu vejo você por inteiro, vejo o que você tenta esconder e não vou fingir que não percebo. Eu não vou esperar que piore, eu vou agir agora. Essa atitude é a base para tudo o que virá a seguir. É como abrir uma porta que estava trancada, permitindo que a luz entre, permitindo que São Francisco encontre o caminho até o coração e o corpo do seu animal. Feche os olhos por um instante. Visualize seu animal diante de você. Repare nos detalhes que talvez tenha deixado passar. Sinta a respiração, perceba o olhar, observe o jeito como ele se movimenta. Agora, vá além do que os olhos mostram. Tente perceber a energia dele.
Existe cansaço? Existe peso? Existe uma sombra de dor escondida em algum canto? Não tenha medo de reconhecer, porque só quem reconhece é capaz de pedir a cura certa. Só quem vê é capaz de entregar. Lembre-se, o reconhecimento é mais do que um gesto, é um ato de fé. É admitir que, por mais que ele tente disfarçar, algo dentro dele precisa de cuidado, precisa de alívio, precisa de proteção. É nesse instante que São Francisco se aproxima ainda mais, como se dissesse: eu também vejo, eu também sinto, e juntos podemos transformar essa dor em cura. Não ignore o que o seu coração já sabe. Ele pode estar carregando uma dor que você não vê, mas ela existe. E você foi escolhido para ser a voz dele, para ser o guardião que vai pedir em nome dele aquilo que ele não pode pedir sozinho. Hoje, você não está apenas cuidando do corpo do seu animal, mas também da alma dele. E quando essa conexão se estabelece, os milagres começam a acontecer. Reconhecer a dor é o primeiro passo, mas não basta apenas ver. É preciso agir, e agir começa com um gesto que poucos compreendem de verdade: a entrega. Entregar não é desistir. Não é cruzar os braços e deixar que o destino decida. Entregar é confiar. É admitir que existe um poder maior do que o nosso, capaz de tocar onde nossas mãos não alcançam, de curar o que nossos olhos não conseguem ver. É dar um passo atrás para que Deus e São Francisco possam dar um passo à frente. Muitas vezes, no silêncio da noite, você já deve ter se perguntado: e se eu não perceber a tempo? E se meu animal estiver sofrendo e eu não souber como ajudar? Esse medo é real e nasce do amor. Porque quem ama teme perder. Quem ama teme ver o outro sofrer. Mas é nesse momento que a entrega precisa acontecer. Não como um gesto de fraqueza, mas como a prova mais profunda de confiança. Quando você entrega a vida e a dor do seu animal nas mãos de São Francisco, você não está abandonando a luta. Está colocando o seu amigo de 4 patas no colo de alguém que sempre cuidou dos indefesos com mais amor do que o mundo é capaz de compreender. Feche os olhos por um instante e imagine. São Francisco se aproxima lentamente. A luz ao redor dele não é uma luz comum. É suave, quase como o brilho de uma chama que conforta, mas ao mesmo tempo intensa. Tão intensa que nenhuma sombra consegue resistir. Ele caminha com serenidade, cada passo trazendo paz, como se o próprio ar ficasse mais leve. Nos lábios, um sorriso sereno, cheio de ternura. E nas mãos, ele carrega algo invisível, mas que você sente de imediato: a certeza da cura. Agora, visualize o seu animal diante de você. Veja-o como ele realmente é, com toda a vulnerabilidade que tenta esconder e com toda a força que ainda possui. Talvez o veja correndo, cheio de energia, ou talvez deitado, precisando de cuidado. Não importa a cena que surge na sua mente, porque o essencial é o que vai acontecer agora. São Francisco se aproxima dele e, com as mãos suaves, toca a cabeça do seu companheiro como quem diz: eu cuido de você agora. Esse toque não é apenas físico, é espiritual. É como se cada célula fosse iluminada, cada sombra fosse dissipada, cada nó de dor começasse a se desfazer. Nesse momento, sinta dentro do coração a oração nascendo, não como palavras decoradas, mas como um clamor verdadeiro. São Francisco de Assis, protetor e amigo dos animais, eu entrego a ti todo o sofrimento que meu companheiro possa estar carregando. Entrego o que eu vejo e o que eu não vejo. Entrego o que a medicina explica e o que só o Senhor entende. Cuida dele com o amor que o Senhor sempre teve por toda criatura viva. Enquanto você pronuncia essas palavras, visualize um círculo de luz se formando ao redor do seu animal. Essa luz não é apenas brilho, é viva, é pulsante. Cada batida dela afasta o mal, dissolve a dor, quebra qualquer força contrária.
É como se um escudo invisível se erguesse ao redor dele, uma proteção que nada, absolutamente nada, pode atravessar. Essa imagem não é apenas um exercício mental, é um ato de fé. E a fé, quando verdadeira, move o impossível. E é justamente aqui que muitos tropeçam. Eles acreditam que entregar é se desligar. Mas não. Entregar é permanecer conectado de um jeito ainda mais profundo. É aceitar que o cuidado divino pode ir além do que qualquer esforço humano alcança. É descansar o coração, sabendo que o seu animal não está mais apenas sob seus cuidados, mas também sob os cuidados de alguém que nunca falha, que nunca abandona, que nunca fecha os olhos para o sofrimento de uma criatura inocente. Imagine agora que ao redor desse círculo de luz começam a aparecer anjos. Eles não têm forma definida, mas você sente a presença. É como se o ar vibrasse, como se uma música suave fosse tocada em um lugar que não se pode ouvir com os ouvidos, mas apenas com a alma. Esses anjos se posicionam em volta, reforçando ainda mais a proteção. E São Francisco, com um olhar sereno, sussurra: está entregue. A partir deste momento, a cura já começou. Sinta o peso que estava no seu coração desaparecer. Sinta a preocupação dar lugar à paz, porque a entrega verdadeira não traz vazio, traz alívio. É como colocar um fardo pesado no altar e sentir o corpo finalmente respirar. Você não está sozinho. O seu animal não está sozinho. Existe um céu inteiro mobilizado para que a vida dele seja protegida, restaurada e abençoada. A partir de agora, todas as vezes que a ansiedade bater, todas as vezes que o medo tentar voltar, você pode fechar os olhos e repetir: eu entreguei, eu confiei, e sei que ele está sendo cuidado pelas mãos certas. Esse é o poder da entrega. E é exatamente nessa confiança que os milagres começam a se manifestar. Há momentos na vida em que uma oração tranquila parece suficiente. São aqueles instantes em que agradecemos pelas bênçãos do dia, pedimos paz e seguimos confiantes de que tudo está em ordem. Mas existem outros momentos, e talvez esse seja exatamente um deles, em que a oração precisa ser mais do que um pedido suave. Ela precisa ser um clamor, um grito da alma, uma súplica tão intensa que não pode ser contida. Um chamado que atravessa os céus, rompe qualquer barreira e chega direto ao coração de Deus. Quando se trata do seu animal, do seu amigo fiel que não sabe falar com palavras, mas que sente com o coração, a oração precisa se tornar a voz dele. Porque se ele pudesse falar, talvez dissesse: eu preciso de alívio, eu preciso de cura, eu preciso de paz. Mas como ele não pode colocar isso em palavras, é você quem se torna a voz que clama por ele. É você quem assume o papel de intercessor, transformando o amor em palavras que ecoam no mundo espiritual. O clamor nasce da urgência, e a urgência vem do amor. Porque quem ama não espera o amanhã. Quem ama não se conforma com a dor. Quem ama, quando percebe que há sofrimento mesmo oculto, se levanta, se ajoelha e pede com toda a força da alma. E é exatamente isso que você está prestes a fazer. Transformar o amor em clamor e o clamor em ação. Respire fundo agora. Imagine que todo o ar que entra em seus pulmões carrega a energia da fé. E todo o ar que sai leva embora as dúvidas e os medos. Sinta seu corpo vibrar, não de ansiedade, mas de intensidade, como se cada célula estivesse alinhada em um único propósito: ver o seu animal saudável, protegido, feliz e em paz. Nesse estado de entrega profunda, comece a clamar, não apenas com os lábios, mas com o coração. Meu Deus, Criador de todas as coisas, eu clamo a Ti neste momento pela vida e pela saúde do meu animal. Que toda dor seja removida, que toda sombra seja dissipada, que a Tua paz reine no corpo e na alma dele. São Francisco, intercede agora diante de Deus por esta criatura que tanto amo.
Não permitas que o sofrimento se prolongue. Toca nele neste instante. Não diga essas palavras como quem lê um texto. Diga como quem está diante do trono de Deus, como quem sabe que sua voz não será ignorada. Coloque força nelas, coloque verdade, coloque amor, porque o clamor não é apenas sobre pedir, é sobre demonstrar a intensidade de quem não aceita ver a dor vencer. Agora, visualize essa oração se transformando em luz. Cada palavra que você pronuncia sobe como faíscas douradas, atravessando o espaço, iluminando tudo ao redor. No mundo espiritual, nada do que você diz se perde. Cada frase se transforma em energia. Cada sílaba se torna um fio de luz que conecta o seu coração ao céu. E no instante em que esse clamor chega diante de Deus, algo acontece. As forças se movem. Anjos se levantam. A intercessão de São Francisco se torna mais forte. E uma rede invisível começa a se formar ao redor do seu animal. Imagine essa rede. Ela é como um tecido de luz, delicado e ao mesmo tempo firme, envolvendo-o por completo. Nenhuma sombra consegue penetrar, nenhum mal consegue atravessar. É uma proteção que não se explica, mas que se sente. Você pode até visualizar o seu animal respirando mais leve, os olhos mais brilhantes, como se estivesse recebendo naquele momento a resposta do seu clamor. O poder do clamor está justamente nisso. Ele não espera, ele não adia, ele exige amor agora. É como bater na porta do céu até que ela se abra. E se você insiste não porque duvida, mas porque ama, essa porta sempre se abre, sempre. Porque Deus não ignora uma súplica feita com fé verdadeira e São Francisco jamais deixa de ouvir aqueles que pedem por seus animais com sinceridade. Sinta o peso da sua voz. Sinta a força do que está sendo construído aqui. Você não está apenas pedindo pela saúde do seu animal. Você está decretando no mundo espiritual que a dor não tem mais lugar, que a sombra não tem mais espaço, que a luz venceu e que a paz está sendo estabelecida agora. E cada vez que repetir esse clamor, cada vez que colocar essa urgência diante de Deus, saiba que não está sozinho. Existem milhões de pessoas que já experimentaram o poder dessa fé. Existem séculos de histórias em que São Francisco se aproximou para aliviar o sofrimento de animais e de pessoas. E hoje você está escrevendo a sua própria história. A história de quando decidiu não se calar, mas clamar com todo o amor que carregava no peito. Permita-se sentir essa certeza. O seu clamor não foi em vão. Ele foi ouvido. Ele está sendo respondido. O céu já se moveu em favor do seu animal. E agora, com a fé fortalecida e o coração em paz, você está pronto para o próximo passo. Selar essa cura, para que nada, absolutamente nada, possa desfazer o que foi conquistado hoje. A cura espiritual não é apenas um instante de luz que brilha e desaparece. Ela é como uma chama acesa, precisa ser cuidada, protegida, alimentada para que nunca se apague. O clamor que você fez abriu as portas do céu e trouxe alívio e intervenção para o seu animal. Mas agora é o momento de dar um passo além, selar essa cura, firmar essa proteção, blindar o que foi conquistado para que nenhuma força contrária possa desfazer o milagre que já começou a acontecer. Pense na vida como um campo onde há ventos, tempestades, chuvas e também dias ensolarados. Quando uma árvore recebe água e nutrientes, ela floresce. Mas se não for protegida, qualquer tempestade pode arrancar suas folhas, quebrar seus galhos e até destruir suas raízes. A mesma lógica se aplica à cura espiritual. O que aconteceu aqui é real, mas precisa ser selado para que nada consiga interromper esse processo divino. Feche os olhos por um instante. Imagine o seu animal envolto por uma luz intensa, mais dourada, mais forte, mais viva do que nunca. Essa luz não é comum. Ela pulsa como se tivesse vida própria. É a energia divina,
moldada pela sua fé, reforçada pela intercessão de São Francisco e confirmada pela misericórdia de Deus. Essa luz se torna um selo invisível, mas impenetrável, que envolve cada parte do corpo e da alma do seu companheiro. Visualize agora o seguinte: cada batida do coração dele é acompanhada por um pulsar dessa luz dourada. É como se, a cada respiração, a cura fosse reafirmada. A cada movimento, a proteção fosse renovada. Nenhum mal pode entrar, nenhuma sombra pode permanecer. Esse selo é como uma marca divina que declara: aqui a dor não tem lugar, aqui a escuridão não entra, aqui só a paz habita. Agora, fale com convicção, não apenas como quem pede, mas como quem decreta. Declaro em nome de Deus e com a intercessão de São Francisco que toda dor foi removida, todo mal desfeito e toda sombra expulsa. Este animal está agora sob proteção divina e nada poderá tocar nele. Que esta luz permaneça constante, dia e noite, para que apenas paz, alegria e saúde façam morada em sua vida. Essas palavras não são apenas frases bonitas, elas são decretos espirituais. Quando você declara com fé, não está apenas descrevendo um desejo, está moldando a realidade. É como colocar tijolos espirituais em volta da cura, construindo um muro sólido que nenhuma força contrária consegue derrubar. Sinta isso em seu coração. Você não está sozinho nessa construção. Enquanto pronuncia essas palavras, São Francisco está ao seu lado, com aquele olhar sereno que transmite compaixão infinita. Ele coloca as mãos sobre o seu animal, reforçando a proteção, selando junto com você a bênção recebida. E acima dele, o próprio Deus confirma essa obra, enviando a paz que ultrapassa qualquer entendimento humano. Observe mentalmente o seu animal mais uma vez. Veja-o como se já estivesse totalmente restaurado, correndo, brincando, respirando livremente, os olhos brilhando de alegria, o corpo leve e a alma em paz. Essa visão não é apenas um sonho, é a realidade espiritual que está sendo estabelecida agora. E cada vez que você visualiza isso, você fortalece o selo, reforça a proteção e amplia a luz que o envolve. O selo da cura é também um lembrete de que a fé não termina no momento da oração, ela continua no dia a dia. Assim como uma ferida física precisa de cuidados até cicatrizar completamente, a cura espiritual precisa de manutenção para permanecer viva e ativa. E essa manutenção acontece através da gratidão, da oração diária e dos pequenos gestos de amor que você oferece ao seu animal. Transforme esse selo em um hábito. Todas as manhãs, ao acordar, olhe para o seu animal e repita, nem que seja em silêncio: você está protegido, você está curado, você está sob a luz de Deus e sob o cuidado de São Francisco. À noite, antes de dormir, imagine novamente a luz dourada envolvendo-o, como um cobertor divino que o aquece e o protege enquanto descansa. Cada vez que você fizer isso, estará renovando o selo, fortalecendo ainda mais a proteção, mantendo viva a chama que começou aqui. E lembre-se, fé não é apenas um ato de pedir quando há necessidade, é uma forma de viver. É permanecer conectado à fonte de amor que nunca se esgota. Ao selar essa cura e essa proteção, você está garantindo que nada, absolutamente nada, poderá roubar o bem-estar do seu animal. É como se você tivesse entregue a ele, não apenas um momento de alívio, mas uma vida inteira de paz, saúde e alegria, sob o olhar atento de São Francisco e sob a graça infinita de Deus. Agora, com essa certeza gravada no coração, você está pronto para o último passo. O passo que vai transformar tudo isso em uma aliança permanente, uma conexão diária que manterá viva essa proteção e fortalecerá ainda mais o vínculo entre você, seu animal, e o céu.
A oração que você fez hoje não termina quando suas palavras cessam. Ela não se apaga com o último suspiro ou com o fim do vídeo. Pelo contrário, o que você iniciou agora é o começo de algo muito maior, uma aliança. Uma aliança entre você, seu animal e São Francisco de Assis. Uma ponte invisível, mas indestrutível, que une o seu coração ao céu e mantém viva a proteção que foi invocada. Pense nisso como um pacto espiritual, não um pacto baseado em obrigações pesadas ou regras impossíveis, mas um pacto fundamentado no amor. O amor que você sente pelo seu animal, o amor que São Francisco demonstrou durante toda a sua vida por todas as criaturas e, acima de tudo, o amor infinito de Deus, que é a origem de toda a vida. Esse laço, uma vez estabelecido, não precisa enfraquecer. Ele pode crescer, se fortalecer e se tornar parte do seu dia a dia. Mas como manter essa aliança viva? A resposta é simples: presença. Presença diária. Assim como um relacionamento humano precisa de diálogo, carinho e atenção para florescer, essa aliança espiritual também precisa ser alimentada. Não espere apenas os momentos de dor ou dificuldade para se conectar. Faça disso um hábito, uma rotina sagrada. Ao acordar, antes mesmo de o dia começar de verdade, olhe para o seu animal e agradeça. Agradeça pela vida dele, pela alegria que ele traz ao seu lar, pelos pequenos gestos que enchem sua vida de significado. Um olhar, um carinho, um movimento simples pode ser transformado em oração quando vem do coração. Diga em silêncio ou em voz baixa: São Francisco, obrigado por estar aqui. Obrigado por cuidar dele. Obrigado por cuidar de mim. E antes de dormir, reserve um minuto, apenas um minuto para renovar esse vínculo. Imagine novamente a luz dourada envolvendo o seu animal, protegendo-o durante a noite. Faça disso um ritual, o ritual da gratidão e da proteção. Quanto mais você repetir, mais forte ficará o elo, mais viva se manterá a energia que foi despertada hoje. Pequenos gestos também têm um poder enorme. Colocar um pote de água fresca pode se tornar um símbolo de pureza e vida. Acender uma vela branca em dias especiais pode ser uma forma de trazer luz física para representar a luz espiritual. Acariciar seu animal enquanto pronuncia palavras de bênção pode parecer simples, mas no mundo espiritual é como erguer muralhas de proteção invisíveis ao redor dele. Lembre-se, São Francisco não cuidava apenas de animais feridos no corpo. Ele cuidava também da alma, do espírito, da alegria de viver de cada criatura. Para ele, cada ser era um reflexo do amor de Deus. É exatamente isso que você está trazendo para a sua vida agora. A visão de que seu animal não é apenas um companheiro físico, mas também um ser de luz que merece amor, dignidade e cuidado em todos os aspectos. E essa aliança não é apenas unilateral. Quando você se conecta com São Francisco diariamente, quando você mantém vivo esse laço, não é só o seu animal que recebe, você também recebe. Você também se fortalece, também encontra paz, também percebe que a vida fica mais leve quando compartilhada com o divino. É como se, a cada oração, um pedaço de céu se abrisse dentro da sua própria casa. Agora, imagine daqui a alguns dias, semanas ou meses, você olha para o seu animal e percebe que algo mudou. Talvez seja a energia dele, mais alegre, mais saudável. Talvez seja o vínculo entre vocês mais profundo, mais íntimo. Ou talvez seja você mesmo, mais confiante, mais sereno, sabendo que não está sozinho na missão de cuidar de quem tanto ama. Isso é a prova de que a aliança não só permanece, mas cresce. E para selar essa ideia em seu coração, repita comigo, com toda convicção: São Francisco de Assis, eu faço de ti meu companheiro diário. Eu entrego a vida do meu animal em tuas mãos e confio que todos os dias o Senhor o guardará, protegerá e abençoará.
Que esta aliança nunca se rompa, mas se fortaleça a cada amanhecer e a cada anoitecer. Que em minha casa sempre haja espaço para a tua luz e para o teu cuidado. Essas palavras são como a assinatura desse pacto espiritual. Não precisam ser repetidas da mesma forma todos os dias, mas a essência delas deve estar presente em seus pensamentos e atitudes. Porque a fé não está nas frases decoradas, mas na intenção do coração. A partir de hoje, saiba que o seu animal não caminha mais sozinho. Ele carrega consigo a proteção divina, o cuidado de São Francisco e o amor que você nunca deixou de oferecer. É um elo triplo, uma corrente impossível de ser quebrada. E quanto mais você acreditar, mais forte ela se torna. Por isso, guarde no coração esta verdade. Milagres não são apenas atos extraordinários que acontecem uma vez e depois desaparecem. Milagres também são cotidianos. Eles estão no fato de o seu animal acordar feliz, brincar, comer, respirar em paz. Eles estão no sorriso que ele desperta em você, no alívio que você sente ao vê-lo protegido. Essa é a vida sob a aliança que você construiu hoje. E nunca se esqueça de agradecer, porque a gratidão é o combustível que mantém essa aliança viva. Agradeça nos dias bons, agradeça nos dias difíceis, agradeça sempre, porque quando a gratidão se torna parte da sua vida, a abundância espiritual se torna inevitável. Agora, você já não é apenas um tutor que cuida de um animal. Você é guardião de uma vida abençoada. Você é parte de uma aliança eterna que une o seu amor, a intercessão de São Francisco e o poder infinito de Deus. E essa é a certeza que você pode carregar todos os dias. Nada, absolutamente nada, poderá quebrar esse elo. Chegamos ao fim desta oração, mas o que você viveu aqui não termina com estas palavras. Ao contrário, o que foi iniciado agora seguirá pulsando, vivo e presente, em cada instante da sua vida e da vida do seu animal. Hoje você abriu as portas do coração, permitiu que a fé se tornasse ação, reconheceu a dor oculta, entregou o que estava pesado demais para carregar sozinho, clamou com intensidade, selou a cura e firmou uma aliança eterna. Este é o ciclo completo que transforma não apenas o seu amigo de quatro patas, mas também você. Respire fundo e perceba como o ambiente ao seu redor mudou. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Existe algo novo no ar. Uma leveza, uma sensação de paz, uma certeza silenciosa de que a mão divina já tocou aquilo que mais lhe importava. Essa mudança não é ilusão, não é apenas imaginação, é a resposta da fé. E a fé, quando verdadeira, nunca volta vazia. Veja o seu animal mais uma vez, com os olhos do coração. Perceba-o envolto em luz, uma luz dourada, viva, que pulsa como se viesse diretamente do céu. Essa luz não se apaga. Ela permanece como um escudo constante, afastando qualquer sombra, qualquer dor, qualquer ameaça. Ele está protegido, ele está cuidado, ele está amado por você, por São Francisco e por Deus. E você também está incluído nessa bênção, porque quando pedimos por quem amamos, a graça sempre transborda. Não há como desejar cura e proteção sem que parte dessa luz toque também a sua própria vida. Então, receba a paz que desce sobre você agora. Receba a força que será necessária para continuar cuidando, para continuar amando, para continuar sendo presença na vida desse ser tão especial. A partir deste momento, lembre-se de algo essencial. Cada gesto que você fizer pelo seu animal, por menor que pareça, carrega também uma dimensão espiritual. Uma simples refeição oferecida, um carinho feito antes de dormir, um olhar de cumplicidade, tudo isso se transforma em oração viva, em louvor silencioso. Você não precisa estar ajoelhado todos os dias para rezar.
Basta amar de verdade e o céu reconhecerá. Mas não se esqueça, a gratidão é o elo que mantém a graça ativa. Então, agradeça. Agradeça hoje, agradeça amanhã, agradeça sempre. Mesmo nos dias em que parecer que nada mudou, agradeça. Porque a fé é como uma semente que muitas vezes cresce debaixo da terra antes de brotar à superfície. O que você não vê ainda pode estar acontecendo no invisível. E ao agradecer, proclame em voz alta ou em silêncio: São Francisco, obrigado por estar presente na vida do meu animal. Obrigado por cada proteção invisível, por cada dor aliviada, por cada sombra afastada. Obrigado, meu Deus, por ouvir este clamor e transformar esta oração em realidade. Essas palavras não apenas encerram uma oração, mas selam o pacto que foi firmado aqui. Um pacto que não depende do tempo, que não se rompe pela distância, que não enfraquece diante das dificuldades. Ele é eterno porque está fundamentado no amor, e o amor, quando verdadeiro, nunca acaba. Agora, olhe para frente com esperança. Veja o seu animal correndo, feliz, brincando, respirando com tranquilidade. Veja-o vivendo a vida que merece, cercado de alegria, saúde e proteção. Esse é o futuro que você começou a construir hoje, e nada poderá impedir que ele se realize quando a fé permanece acesa. E lembre-se, você nunca mais estará sozinho nessa missão. Você tem ao seu lado um intercessor fiel, que conhece cada lágrima, cada dor e cada alegria dos animais. São Francisco de Assis será sempre presença ao seu lado, sustentando, cuidando e protegendo. Sempre que sentir medo, volte a ele. Sempre que perceber sinais de dor, invoque-o novamente. Ele estará lá. Para encerrar, quero que você, com toda a convicção, repita comigo estas palavras. Eu declaro que meu animal está agora protegido, curado e abençoado. Eu confio que a presença de São Francisco de Assis permanece ao nosso lado dia e noite. Eu agradeço a Deus por esta graça e sei que daqui em diante viverei na certeza da vitória da fé. Essas palavras são mais do que um final. Elas são um decreto de fé que ecoa no mundo espiritual e se transforma em realidade no mundo físico. A partir de hoje, você pode caminhar com a certeza de que o que foi pedido aqui já começou a acontecer. Por fim, guarde no coração esta mensagem. A fé é a maior herança que você pode oferecer ao seu animal. O alimento sustenta o corpo, mas a fé sustenta a alma. E quando corpo e alma estão unidos em proteção e cuidado, a vida floresce em plenitude. Se esta oração tocou o seu coração, deixe nos comentários: São Francisco, proteja meu animal e cure toda dor oculta. Esse gesto simples será mais uma forma de reforçar sua fé e espalhar essa bênção para outras pessoas que também amam seus animais. Agora siga em paz, porque o céu ouviu. São Francisco respondeu, e a luz que começou aqui jamais será apagada.